Fala galera, tranquilo? Então agora vamos continuar dando o estudo das funções orgânicas. A gente por enquanto trabalhou apenas a função mais simples em química orgânica, que são os hidrocarbonetos. Ali embaixo da foto, para quem não me conhece, professor Ademir Manuel Furtado Filho. Então vamos trabalhar hoje com vocês mais duas funções novas, os chamados haletos orgânicos, também conhecidos como derivados halogenados, e os reagentes de Grignard. Fechou? Duas funçõezinhas novas, bastante simples e bastante importantes em química orgânica, especialmente para a prática laboratorial, que são os reagentes de Grignard. Tranquilo? Vamos lá então. Haleto orgânico. Deixa eu só me localizar aqui. Está aqui. Então vamos lá. Haletos orgânicos. Já dá um indicativo, né? Quando é que você vai olhar para uma molécula e você vai ver que ela é um haleto orgânico? Basta que ela tenha, de maneira mais simples, para ser orgânico tem que ter o quê? O carbono, e preso a esse carbono tem que ter algum elemento do grupo 17, a antiga família 7A. Tá? Então eu tenho aqui, eu recortei apenas a família 7A. Descarta os dois últimos, que vocês não vão encontrar, porque eles são elementos artificiais e radioativos. Então, é muito simples. Para ser composto orgânico, tem que ter o quê? Carbono. Sempre lembrando que nem todo composto que tem carbono pertence à química orgânica. Mas para ser orgânico tem que ter carbono. E nele tem que estar preso um ou mais halogênios, tipo quem? Flúor, cloro, bromo ou iodo. Tranquilo? Então, isso é um haleto orgânico ou derivado halogenado. É um composto que, a princípio, deriva do hidrocarboneto. Então, olha só, eu vou colocar aqui o gás metano, CH4. 4 ligações simples. Eu vou pegar aqui, então, eu tenho 4 Hs. Eu vou trocar um H desse por algum daqueles 4 elementos que eu coloquei ali em cima. Vai lá, escolhe um daqueles 4. Muito bem, pelo cloro. Fechou? Olha a diferença. Esse meu primeiro composto ele é um hidrocarboneto. Eu troquei esse hidrogênio por um elemento da família 7A. Esse composto que eu criei aqui agora não é mais um hidrocarboneto. Ele é um haleto orgânico ou um derivado halogenado. Fechou? Vamos lá. Eu separei os 4 principais que costumam aparecer em provas, os mais comuns. Tá? Eu tenho aqui o gás freon. Eu tenho aqui o gás freon. É um gás usado para refrigeração. É um gás refrigerante para compressores. Foi muito usado em aerossóis também, desculpa. Tá? O Ademir, eu tenho dificuldade em reconhecer essa molécula. Percebe que esses dois cloros e os dois flúoros estão partindo desse átomo de carbono central. Então, eu vou copiar ele para vocês de maneira mais simples. Eu vou colocar aqui, então, o carbono no centro. Para cima dele, eu tenho um átomo de cloro. E eu tenho mais 3 ligações simples. Ademir, ali tem um triângulo pontilhado e um triângulo maciço. Aquilo também são ligações simples. Só que elas estão me indicando que elas estão para fora ou para dentro do plano, que elas não estão no mesmo plano da tela. É para dar uma denotação tridimensional da molécula, mas elas nada mais são do que ligações simples. Então, eu tenho mais um cloro aqui, eu tenho um flúor aqui e eu tenho um outro flúor aqui. Então, quem tiver dificuldade, essa molécula tridimensional, a gente pode fazer a fórmula estrutural plana dela, ela ficar assim. Um carbono no centro, 2 átomos de flúor de um lado e 2 átomos de cloro do outro, tanto faz. Ali eu tenho uma equivalência das ligações, tanto faz colocar o cloro para cima, o cloro para baixo, o flúor para um lado, o flúor por outro, tanto faz. Tá? Eu tenho equivalência das ligações. Eu já falei que ele é o gás freon usado para refrigeração. Ele teve a sua utilização diminuída ao longo dos anos, porque esse gás freon ele pertence a uma família chamada de clorofluorcarbonetos, ou CFCs.
eram os gases os principais responsáveis por um ataque, uma destruição da camada de ozônio. Então, eles foram substituídos especialmente nos aerossóis, no desodorante, no spray de cabelo. Ainda se conserva ele em motores, em compressores, tá? Como um gás de refrigeração. Olha como é fácil o nome dele. Vamos colocar em ordem alfabética. Vem primeiro o cloro ou vem primeiro o flúor? Claro, vem primeiro o C, depois vem o F. Então, eu não tenho dois cloros ali. Então, você vai ali e escreve dicloro. Tranquilo? Eu não tenho dois flúors. Então, eu vou colocar o que agora? Diflúor. Quantos carbonos eu tenho nessa cadeia? Apenas um. Um prefixo para um carbono é o quê? Met. E aí, como ele é derivado de um hidrocarboneto, eu boto, então, ligação simples, que eu sou obrigado a usar, e ele deriva do hidrocarboneto, por isso que eu ainda uso a letra O. Então, o nome desse composto, que é vendido comercialmente com o nome de gás freon 12, ele tem como nome IUPAC, e não é TUPEC, é IUPAC. International Union of Pure and Applied Chemistry, ou seja, ele é o órgão internacional que regula a química, as suas nomenclaturas, os seus procedimentos, as suas padronizações. Então, o nome para esse composto ficou o quê? Dicloro, difluor, metano. Tranquilo, moleza. Aqui está o monômero do PVC. Ademir, quem é o PVC? Não é aquele PVC como é esportivo. Esse aqui é o plástico do cano. Tá? Todo mundo conhece o cano de PVC. Quem vai na praia tem cercas de PVC para não sofrer ação da maresia, para não sofrer ação oxidativa, né? Então, olha só, o PVC é feito da repetição de inúmeras, milhares dessa molécula. Então, essa molécula é a unidade fundamental com o qual eu vou fazer o plástico. Olha lá, qual é o nome dela? Eu vou usar aqui em cima. Quantos cloros vocês veem? 1. Então, você escreve ali cloro. Tá? Lembra no anterior? Se tivesse 2 cloros, era dicloro. Se tivesse 3 cloros, era tricloro. Se tivesse 4 cloros, era tetracloro. Tá? Eu não classifiquei o anterior, mas como ele tinha 2 cloros e 2 flúors, ele tinha 4 halogênios presos à sua cadeia. Então, ele é um tetraleto. Esse aqui é um monoaleto. Tá? É um monoaleto porque tem só um halogênio, que no caso é o cloro. Cloro está preso a quantos carbonos? Quantos carbonos vocês veem ali? 2 carbonos. Então, vai ali e escreve o quê? Et, que é 2. Que ligação que eu tenho entre os carbonos? Admira, é uma dupla. Então, boto o que aqui agora? Ele não é um derivado halogenado, ele não deriva de um hidrocarboneto, trocando um H, nesse caso, por um cloro. Então, o nome dele é cloroeteno. Cloroeteno. Esse é o nome oficial dele. Como ele é um monoaleto, ele também tem um nome usual, em que eu vou dizer aleto de radical. Então, não tem o cloro, então você vai escrever cloreto. Se no lugar do cloro fosse bromo, brometo. Se no lugar do cloro fosse iodo, iodeto. Se no lugar do iodo fosse flúor, fluoreto. Por que eu não posso usar cloreto, fluoreto no anterior? Porque eu só vou usar o eto quando eu tiver um monoaleto, quando eu tiver só um halogênio. Cloreto de... Tirando o cloro, eu vou botar aqui embaixo, galera, olha só. Tirando o cloro, vai sobrar esse radical aqui, ó. Opa. CH2, dupla, CH, valência livre. O nome deste radical é o radical vinil. Então, esse composto é o chamado cloreto de vinil ou cloreto de vinila. Qual é o nome oficial dele? Cloroeteno. Qual é o nome usual dele? Cloreto de vinila. É por isso que eu falei que ele é o monômero do policloreto de vinila, ou PVC. Então, quando vocês pegarem no cano plástico,
Vocês vão lembrar que o P é de poli, que está repetindo várias vezes essa molécula que está na projeção, que é o cloreto de vinila. Tranquilo? De vez em quando eu olho para o lado, é porque como a gente está em quarentena, está com todo mundo aqui dentro de casa e a minha filha está fazendo presepada ali do lado de dentro e aí está me tirando do sério. Deixa que depois a gente se acerta quando essa aula terminar. Olha lá. Olha que coisa estranha, né? Vamos lá, olha só. Eu tenho 4 flúors, então ele é um tetraleto. Ele é o monômero do teflon. Olha o que é o teflon mesmo. É aquela superfície antiaderente na panela que a mãe pede para não raspar com uma colher metálica para não arrancar o teflon. Tá? Ele também é usado na fita veda-rosca, aquela fitinha branca de encanamento. Tá? Só que teflon é uma marca comercial. Só a empresa americana, se não me engano, tem a DuPont, que pode usar esse nome comercial. Então, olha só, eu vou pegar isso aqui, fica mais fácil, tá vendo? Ó, cada ponta, com cada vérticezinho ali, desculpa aqui, vai corresponder a um átomo de carbono. Então, eu vou fazer ali, ó, C dupla C. Vou fazer bonitinho para lembrar que esse carbono ele tem geometria trigonil, para quem é meu aluno. Para quem não é meu aluno, geometria trigonal. Tá? Olha lá. Então, eu vou colocar aqui um flúor, outro flúor, outro flúor, outro flúor. Olha lá. Dá para eu falar fluoreto? Eu só usaria fluoreto, cloreto, brometo se tivesse um só. Então, não vai ter esse nome para essa molécula. Eu tenho 4 flúors. Então, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever a palavrinha tetra. Tetra fluor. Quantos carbonos você vê ali? 2. Et. Ligação entre eles é uma ligação o quê? Dupla em. Ele é derivado do hidrocarboneto tetrafluoreteno. Mas eu vi outro nome já. É porque assim, ó, eu vou tirar os 4 fluoros ali, tá vendo? Ó? CH2 dupla CH2. Esse é um hidrocarboneto. O nome dele é eteno. Mas o nome usual do eteno, ele é chamado de etileno. Então, você pode encontrar a palavra tetrafluoretileno. Por isso que a gente fala que o teflon ele é PTFE. Ele é politetrafluoreteno ou politetrafluoretileno. Também é um aleto orgânico ou derivado halogenado. E o último exemplozinho clássico é o clorofórmio. O que é o clorofórmio? É um dos primeiros anestésicos usados na humanidade. Aspirava o paninho, tombava, era feito procedimento cirúrgico, você acordava, aí você aspirava de volta o clorofórmio, tombava de volta. Em algumas situações você aspirava e não voltava mais, ficava para sempre na terrinha dos pés juntos. Mas era o que se tinha, né? Porque antes do clorofórmio, não havia anestésico. Então as cirurgias eram feitas a seco. Tanto que no início da história da medicina, há uma distinção entre o médico e o cirurgião. O cirurgião era o carniceiro, o centro cirúrgico era afastado do hospital, para poder o pessoal gritar à vontade, né? Sem atrapalhar o pessoal que estava lá só com uma cagadeirazinha. Então, os centros cirúrgicos eram feitos a ferro e a fogo, era na porrada mesmo, até surgir o clorofórmio, que é um dos primeiros anestésicos, que você... e vai ver, vai dormir com a Alice. Vai lá, Admi, o que é esses triângulos aqui? É indicativo que essas ligações estão fora do plano da página. Para quem tem dificuldade, então está aqui, ó, C, H, eu vou fazer mais as 3 ligações. Aqui eu tenho um cloro, aqui embaixo eu tenho outro cloro e aqui eu tenho outro cloro. Não posso usar a palavra cloreto, porque só se tivesse um halogênio, tem 3. Então, o nome desse composto é 3, fica o quê? Tricloro. Ele tem um carbono só, é o quê? Met. Sempre que tiver um carbono só, o infixo vai ser sempre an. E a letrinha O continua a aparecer porque ele é um derivado halogenado. Então, o nome dele é triclorometano, vendido comercialmente com clorofórmio. Uma vez um aluno meu me encheu o saco, caiu na prova, caiu esse composto aqui, ó. Ele é usado na odontologia como antisséptico para fabricação de uma pastinha que é colocada no interior do dente de crianças. Eu nunca tinha ensinado para ele. Caramba, se esse aqui é o clorofórmio, qual que vai ser o nome desse aqui?
que ao invés de cloro tem iodo. Esse é o iodofórmio. Se tivesse bromo, bromofórmio. E qual é o nome oficial desse aqui? Triiodometano. Tranquilo? Fechou? Vamos lá então. Agora eu tenho o reagente de Grignard. Grignard é o sobrenome desse químico francês, prêmio Nobel pela descoberta, ou por ter inventado, idealizado, feito esse reagente que é importantíssimo para o laboratório de química orgânica. Victor Grignard, the Nobel Prize in Chemistry 1912. Por que que ele ganhou esse prêmio? Está aqui em cima. For the discovery of the so-called Grignard reagent, which in recent years has greatly advanced in the progress of organic chemistry. Olha só. Ei, colégio bilíngue, olha só. Aula de inglês junto, com esse meu sotaque terrível, mas vamos lá. Então, por que que ele foi prêmio Nobel de Química? Pela descoberta do so-called, do auto-intitulado reagente de Grignard. Por quê? Porque Grignard é o nome dele. Era como se eu tivesse descobrido o reagente furtado. Não fica legal, né? Porque eu sou Ademir Manuel Furtado. Então, o reagente furtado daria uma ideia de que eu tinha tirado subtraído esse reagente de um lugar sem usar força, porque senão seria roubo. É direito também, aula de direito. A diferença entre o roubo e o furto, mediante ameaça, com agressão, isso é roubar. Sem a pessoa ver, é furtar. Sem haver agressão, ameaça à pessoa. Nature is full of organic substance, a large and varied quantity of chemical compounds that contain the element carbon. A natureza é cheia de compostos orgânicos, uma grande e variada quantidade de compostos químicos que contém o elemento químico carbono. Isso todo mundo já sabe. A gente sabe que química orgânica é a química que estuda os compostos que contêm carbono. Combining, synthesizing organic substance by chemical means is important in both scientific and industrial context. Fazer compostos orgânicos é importante tanto do ponto de vista laboratorial quanto industrial. In 1900, Victor Grignard developed a method for combining more basic organic compounds into more complex ones by causing carbon atoms to be bound to one another. O que ele fez então? Em 1900, ele desenvolveu um método de combinar aqueles compostos orgânicos mais básicos, tornando-os mais complexos pela união de átomos de carbono. O que ele fez então? Ele desenvolveu um método de ir fazer o quê? De ir aumentando a cadeia de carbono. The method used magnesium as reagent, a substance that activated the process. Ou seja, ele descobriu que usando o magnésio ali na molécula dele, tornava o processo muito mais ativo. Pega essa massinha, pega essa aula de inglês online. Desculpa pela pronúncia, devo ter errado, mas 100 palavras, mas o que vale é a intenção. Olha só, eu quero que vocês, para a próxima aula, decorem essa figura aqui. Certo? Brincadeira, não tem que decorar. Aqui no centro, galera, olha aqui. Aqui está como é que é um reagente de Grignard. E está mostrando que a partir dele eu consigo uma diversidade de outros compostos orgânicos. O reagente de Grignard, ele é sempre assim, olha lá, R, aqui eu vou ter uma ligação covalente prendendo ao magnésio, e ao magnésio eu tenho uma ligação iônica prendendo a um átomo X. Lembra que eu falei? A característica do reagente de Grignard é possuir o magnésio, que é a chave do mecanismo de reação. Esse R vocês já conhecem, que é o quê? O radical orgânico. E esse X aqui pode ser flúor, pode ser cloro, pode ser bromo, ou pode ser o quê? Iodo. Pode ser o que então? Um elemento do grupo 17, ou seja, um elemento da família 7A. É por isso que as duas funções aparecem juntas nessa aula. A primeira só tinha o halogênio. Essa tem o halogênio preso ao magnésio, que está preso a um radical orgânico. Olha lá, tem que decorar isso aqui? Não, eu só quero mostrar para vocês a importância do reagente de Grignard como uma ferramenta útil para obtenção de compostos orgânicos mais complexos. Ele está aqui no meio, RMGX, R de radical, Mg de magnésio, X de halogênio. Aqui cortou, tá vendo? Mas esse primeiro é o reagente, ele vai ser idêntico ao produto, só que aqui eu tenho o reagente de Grignard, tá vendo? Foi ele que forneceu esse núcleo aromático extra para a cadeia.
serve aquilo que eu falei, foi por isso que ele foi prêmio Nobel, porque ele desenvolveu uma maneira de aumentar e deixar mais complexa a cadeia. Olha o nome disso aqui. Ó, eu vou cortar ele em parte, tá vendo? É RMG X. Quem é o R ali? O R ali está assim, não está assim, pessoal? Ó. Esse é o R, que a gente sabe que ele é quem? Esse é o radical fenil. Mais quem? O magnésio, que eu tenho que sempre ter. E nesse caso, eu tenho aquele radical mais o magnésio e mais o halogênio, que nesse caso é o bromo. Olha que legal que é o nome. É o final, o começo e o meio. Então, esse reagente de Grignard, o nome dele é brometo de fenil magnésio. Brometo de fenil magnésio. Qual é a única coisa que vai sempre ter que aparecer no reagente de Grignard? É o magnésio, que é o átomo central. É a chave da descoberta desse químico, prêmio Nobel francês. Olha lá, eu estou pegando esse composto, que é o reagente, e estou transformando nesse outro. Não, o nosso objetivo ainda não é reações orgânicas. Percebe que dessa cadeia saiu o cloro? Olha lá, tá vendo? E no lugar do cloro entrou essa cobra inteira aqui, ó. Ou seja, eu fiz essa reação, o que o produto final tivesse uma cadeia mais complexa, maior que a anterior. Qual que é o nome? Não é bromo? Então, vamos lá. Então, o nome desse composto vai ser o quê? Brometo de... Quantos carbonos tem esse radical? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual é o prefixo para 9? Não é non? E como é que eu indico um radical? Um carbono é metil, 2 é etil, 3 é propil, 4 é butil, 5 é pentil, 6 é hexil, 7 é ptil, 8 octil, 9 nonil. Brometo de nonil, magnésio, nonil. Lembra uma aluna minha chamada Beatriz, cujo apelido carinhoso é Nenônio, ah? Filhotinho do Nenônio. Olha, mas vai cair na prova, você diz, não, vai cair assim, ó. Eu posso colocar isso aqui numa prova para vocês e pedir para vocês identificar. É fácil ou difícil de ver que esse composto é um reagente de Grignard? É bem fácil, né? É bem fácil. Por quê? Porque ele tem um radical. Esse radical está preso o quê? A um magnésio que está preso a um elemento da família 7A. Então, eu começo, é o final que vai para o começo e termina no meio. Então, se eu tenho bromo, o nome desse meu reagente de Grignard é brometo. Se tivesse cloro, era cloreto. Se tivesse iodo, era iodeto. Agora eu preciso aqui, ó, eu vou fazer CH3, CH2, valência livre. Ó, eu estou rompendo a ligação aqui. Qual é o nome desse radical com 2 carbonos? Ademir, o radical com 2 carbonos é o etil. Já que no anterior tinha 9, era nonil, esse com 2 é etil. Então, esse aqui é o brometo de etil magnésio. Tranquilo? Então, qual é a semelhança? Resumindo a nossa aula de hoje, qual é a semelhança entre um reagente de Grignard e um haleto orgânico? As duas eu vou ter que ter algum elemento do grupo 17 ou família 7A. Eu tenho que ter flúor, cloro, bromo ou iodo. Num haleto orgânico vai estar esse halogênio preso ao carbono. Morreu. No reagente de Grignard vai estar o halogênio preso ao magnésio e o magnésio, então, preso a um radical. Percebe só um detalhezinho aqui, né? Ó, que eu fiz questão de fazer assim. O radical tracinho MgBr. Esse tracinho aqui é uma ligação o quê? Covalente. Percebe que entre o magnésio e o bromo, eu não tenho o tracinho, porque o tracinho é ligação covalente. É porque entre o magnésio e o bromo,
Então, é feita uma ligação do tipo iônica. Claro, eu tenho um metal mais um ametal. Fechou? Fica aqui, então, o meu incentivo a vocês, que vocês tenham um bom dia. Lembrem dessa foto. Tá? Essa foto é uma foto nossa de um aulão. Essa aí era a freira do filme, esqueci o nome. Que vocês tenham sonhos agradáveis, que a aula tenha sido proveitosa com essas duas funções orgânicas. Fechou, galera? Um abraço. Sonhem com a freira do filme, esqueci o nome, mas é feia. Eu já sou feio naturalmente, com essa dentadura ficou algo medonho. Valeu, galera, um abraço. Bom estar com vocês sempre.